Vamos abrir a escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 em diante. Queridos, Bíblia é o seguinte, nós temos a Bíblia em português, mas tem várias versões. Quando a pessoa vai comprar uma Bíblia, ela tem que escolher a versão que ela gostaria de usar. As versões, elas trazem, não poucas vezes, mudanças, mas não mudança de sentido, né? Algumas trazem mudança de sentido, mas no geral a mudança é por palavras sinônimas ou a ordem das palavras que podem estar invertidas, né? O sentido no final vai dar o mesmo, mas é interessante, se os irmãos assim desejarem, que os irmãos, quando forem comprar uma Bíblia, optem pela versão revista e atualizada. Por que a revista e atualizada? Porque é a que nós usamos aqui no ministério, né? Achamos uma linguagem boa, não é? Não é a tradução perfeita, mas é uma boa tradução em português. E aí, quando nós formos ler a Escritura coletivamente, você não fica perdido, né? Às vezes você está lendo aqui na versão, eu estou lendo aqui na atualizada, você está lendo na corrigida, aí você se perde na leitura. Então, é sempre bom você ter esse critério. Lógico, você pode ter várias versões na sua casa, você pode adquirir várias versões, não é? Pastor, por que você escolheu essa linguagem? Não, é uma questão mesmo de costume, de tradição. Não há nada por detrás da escolha da versão, não. Tá bom? Mas agora vamos ter que treinar. Enquanto não tivermos com a mesma versão, nós temos que desenvolver a habilidade de unir o coração e a voz ao ler os textos bíblicos. Tá bom? Então, como o Marcinho leu aqui no início e a leitura ficou um pouco ruim, né, nós temos que ser mais fervorosos. Amém, queridos? É como se você estivesse indo para uma batalha, mas você está indo animado, não desanimado. E se a morte de longe sorrir para você, o que você faz? Você sorri para ela de volta. Tá bom? Para ela saber que você não está com medo dela. Tá certo? Vamos lá então? Vou fazer o mesmo modelo do Marcinho. Vou ler o versículo 25, vocês o 26. Aí eu vou ler o 27, vocês o 28, até o versículo 37. Tá bom? Os irmãos que têm a voz mais forte, que estão mais acostumados com leitura responsiva, por gentileza, puxa aí a locomotiva, ou o trem aí. Seja você a locomotiva para puxar o trem. Tá bom? Vamos lá? Leitura cadenciada, pausada, com respiração e com entendimento. Vamos lá? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Eu pergunto para os irmãos o versículo 36: Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Qual que é a resposta? Olha a pergunta. A pergunta desse mestre da lei aqui, ou desse intérprete da lei, para Jesus é: quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola, e em seguida Jesus conclui a parábola dizendo, ou perguntando: qual destes 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, que te pareceu o seu próximo daquele homem? E a resposta
do doutor da lei, do intérprete da lei, foi que o próximo daquele homem que estava caído foi aquele que usou de misericórdia. Palavras do Senhor. Queridos, esse é um texto bastante icônico. É um texto do Evangelho de Jesus Cristo, né? Em que Jesus, em uma dada circunstância, ele nos ensina algo essencial. O problema é que, não poucas vezes, a religião ela costuma criar tantas coisas, um conjunto de tantas coisas, de modo que aquilo que é mais importante, não raras vezes, passa despercebido. Lembra que Jesus, em Mateus capítulo 23, ele repreendendo os fariseus, os escribas, os líderes de Israel, ele falou assim: olha, vocês são interessantes porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, ao passo que as coisas mais importantes da lei vocês não cumprem, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Jesus então ele traduz esse pensamento com uma metáfora dizendo: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então é tendencioso de todas as religiões criar um tanto de mosquitos, de detalhes, de coisas não raras vezes insignificantes, e deixar passar despercebido aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, aquilo que define de fato a fé do Evangelho. Então Jesus, quando conta essa parábola, ele vai contar essa parábola, e eu vou apresentá-la aos irmãos essa noite em dois planos. O primeiro plano é o plano do sentido cristológico. Essa parábola está carregada de um sentido profético, e no final, na segunda parte, eu vou apresentar para os irmãos, ou dando continuidade a essa parábola, eu vou apresentar qual é o aspecto teleológico, ou seja, quando Cristo contou o que ele queria alcançar no final da sua fala no coração daqueles que a ouviram, ou que iriam ouvir, ou que iriam ler esse texto. Interessante que tudo começa quando é dito que um mestre da lei, um doutor da lei, um intérprete da lei, e olha, quando falamos desse intérprete, nós estamos pensando, se fosse nos dias de hoje, imagine que fosse um grande líder do cristianismo, seja ele do catolicismo romano, seja do protestantismo, seja do movimento evangélico. Quando você lê a Bíblia, que você fala, não, tinha um mestre da lei, tinha um doutor da lei, um fariseu, um escriba, esses nomes às vezes nos distanciam um pouco do significado contextual, porque no tempo de Jesus, quando ele estava ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, pregando o Evangelho, o povo de Deus, com o templo de Deus, com os líderes do povo de Deus, era ali o povo de Israel. E esses líderes, portanto, eram os representantes do povo, eles eram os pastores do povo, que hoje, na nossa realidade, na nossa experiência, são pastores, são bispos, são apóstolos, são pregadores, são aqueles que estão à frente dos rebanhos e estão, de algum modo, ensinando o rebanho. Mas interessante quando o texto nos mostra que um mestre, um doutor da lei, um líder religioso, se fosse hoje seria um pastor, ou que seja um bispo, para dar uma força maior no sentido, no significado, foi até Jesus para questioná-lo a fim de pô-lo à prova. Já imaginaram? Ou seja, quando a pessoa não tem no coração o desejo pela verdade, então ele vai sempre procurar um meio de tentar desestabilizar a verdade. Portanto, os líderes religiosos do tempo de Cristo viviam continuamente tentando encontrar Jesus numa falha, encontrar Jesus numa contradição. Foi então quando este homem, aproximando-se de Cristo, ele perguntou a Jesus Cristo: o que deve o homem fazer para herdar a vida eterna? E essa é uma pergunta que certamente todas as pessoas que têm essa percepção metafísica da vida após a morte deve preocupar. Ou seja, o que o homem deve fazer, prestem atenção, que toda a parábola, o entendimento da parábola, seja no sentido cristológico ou teleológico, como vamos apresentar hoje, o fato é que toda a interpretação, ela nasce de uma pergunta. Portanto, todo o sentido que nós vamos extrair da parábola deve ser para reforçar e, sobretudo, para responder a este questionamento. Ora, certamente você pode perguntar: o que eu devo fazer
para ser salvo? E todos já têm na ponta da língua a resposta. Você tem que aceitar a Jesus, não é isso? Você fala assim, mas graças a Deus eu aceitei a Cristo desde 14 de maio de 1969. Me recordo como se fosse hoje, aquele dia em que eu recebi o meu certificado de batismo. Ou talvez você tenha um pouco menos de tempo, né? Mas cada um deve pensar, imaginar. O cristianismo, vamos falar sobretudo do movimento protestante e evangélico, pentecostal, neopentecostal. Os evangélicos, de maneira geral, têm essa ideia: se você recebe a Cristo, será salvo. Alguém questiona, pastor, mas estaria errado? Eu diria, como assim? Lógico que está certo. Não tem como alguém perder a sua alma ou perecer eternamente, tendo essa pessoa recebido para dentro do seu coração aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Portanto, não há de se duvidar que aquele que recebe verdadeiramente a Cristo, este tem a salvação como uma garantia no seu coração. Mas o grande problema é que essa questão, essa ideia de aceitar a Jesus, se tornou muito mais um jargão, se tornou muito mais um tipo de um rito, para que as pessoas possam de alguma maneira aderir a uma determinada filosofia, ou aderir a uma determinada teologia, e com o tempo, porque estamos há mais de 2000 anos, né, da primeira igreja, ou da encarnação, morte e ressurreição de Cristo, ocorre que o sentido do evangelho, o sentido intrínseco da verdade, que é Cristo, se perdeu. As pessoas hoje em dia têm a Cristo enquanto apenas um elemento formal da sua fé. E eu quero dizer para vocês que quando Cristo estava na terra pregando, Ele não deixou nada formalizado. Ele simplesmente lidava com pessoas, conversava com pessoas, e as pessoas lhe questionavam e ele respondia. E ele então, quando questionado o que o homem deve fazer para ter a vida eterna, Jesus responde àquele homem com uma outra pergunta dizendo, ora, o que está escrito na lei? E o homem, sabiamente, era o intérprete da lei, disse, está escrito que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus falou, disseste bem, faze isto e viverás. E portanto nós temos aqui uma primeira conclusão, embora ainda muito cedo na ministração, mas o fato é que Cristo está dizendo, olha, não existe vida eterna, não existe salvação fora do amor. Ou seja, não pense em você que a vida eterna é você carregar um livro preto ou de capa preta debaixo dos seus braços. Ou seja, isso é apenas um elemento que poderá nos ajudar a conhecer melhor a Deus, a conhecer melhor a nós mesmos, levando em conta que a Escritura é um testemunho de Deus, é um testemunho do Cristo, é um testemunho daquilo que nós somos. Em tudo que há de positivo na Escritura, nós vemos o caráter de Deus, a natureza de Deus, a pessoa de Deus revelada em Cristo Jesus. E de tudo que há de negativo, porque a Escritura está cheia de coisas negativas, nós vemos a nós mesmos. Por exemplo, nós vemos Abraão. Não tem a história de Abraão na sua Bíblia? Lá não diz que Abraão mentiu? Sim ou não? E ele tinha a promessa de Deus, mas ele mentiu, ele fraquejou num dado momento. Isso é uma coisa negativa ou positiva? A Escritura não esconde os erros humanos. Não é um livro que coloca somente exemplos positivos, ela também coloca muitas coisas negativas, apresentando o homem, desnudando o coração do homem, para que nós possamos nos ver ali naqueles textos e entender o processo de crescimento nosso. E portanto a Escritura não pode ser tomada como um mero manual, mas deve ser tomada como um livro de que nós nos aproximamos para poder nos entender a Deus, entender o plano dele na nossa vida e, uma vez compreendido, absorvermos para dentro de nós o espírito da Escritura, que é a palavra de Deus, e essa palavra, portanto, ela é poderosa para alterar aquilo que nós somos. Por isso que Cristo, ele não hesitou em responder positivamente, dizendo, olha, a Escritura aponta qual é o caminho da vida eterna. Não há de se duvidar
que não existe salvação, não existe redenção, não existe vida eterna fora do amor. A resposta de Cristo. O problema é que o intérprete da lei, para se justificar, porque certamente a religião, a própria Escritura declara que a lei, ela é frágil. A lei, enquanto registro, escritos do que fazer e do que não fazer, ela não tem a força, não tem a potência necessária para mudar o coração do homem. E portanto, o homem de si mesmo e por si mesmo, ele nunca poderá amar. Ele poderá no máximo ser um bom religioso, ter uma boa aparência religiosa, como diz Paulo a Timóteo na segunda epístola, pode ter aparência de piedade, mas vai negar entretanto o poder, que é a potência necessária para fazer o bem. Então, este homem religioso, por se ver falho nesse aspecto do amor ao próximo, questionou Jesus dizendo: mas e quem é o meu próximo? Sabe quanto você tem sempre uma resposta, ou tem, quem sabe, um argumento para justificar o fato de nós não estarmos vivendo no espírito do Evangelho? Já aconteceu com você isso ou não? Alguém de vocês aqui já teve a sua consciência tentando justificar, tentando explicar, lançando a culpa em alguém, né? Uma dos nossos arrazoamentos, né? E desculpa assim, mas e quem é que cumpre o Evangelho? Não tem essa? Quem já ouviu essa aqui? Quer dizer que porque ninguém cumpre, então eu estou isento de cumprir? Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, isso traz ao meu coração paz? Isso refrigera? Ou então fala assim: não, a igreja de Cristo está totalmente apostatada, ninguém ama, ninguém quer saber de nada, os pastores tudo roubando o dinheiro do povo, está tudo corrompido. Ora, mas não seria agora, diante desse quadro caótico, eu ter que me posicionar como luz do mundo e sal da terra, e ser um modelo e um exemplo para outras pessoas? Sim ou não? Mas nós estamos sempre trazendo alguma desculpa. E esse homem tentou se desculpar, aliviar sua consciência, questionando a Cristo: quem é o meu próximo? Jesus, portanto, fala a parábola do samaritano, talvez aqui na sua Bíblia tenha o título, a parábola ou o bom samaritano. Algumas pessoas, porque não querem entender a parábola, porque acham a parábola dura demais enquanto discurso para se ouvir, aí vai questionar. A pessoa para de ouvir a mensagem, fala: pastor, bom só há Deus, então esse negócio de bom samaritano não existe, né? Na Bíblia não está bom samaritano, porque o tema aqui em cima não é Bíblia, alguém colocou isso aqui, os editores colocaram, aí vão debater se é bom samaritano, se é só o samaritano, e aí se perde, porque está atrás de uma coisa que talvez seja o fator que justifique a pessoa não ouvir a parábola, né? Não ouvir o significado da parábola. E Cristo, portanto, ele começa a apresentar a história. Vocês já leram a história, eu vou narrá-la novamente em poucas palavras, né? Diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Bem, daí dá a entender a parábola que esse que descia era um judeu, era um israelita. Ele estava descendo. Jericó era uma cidade lá do Antigo Testamento que estava sob maldição. Era uma terra pagã, uma terra que foi destruída sob um juízo, lá nas páginas do Antigo Testamento. De sorte então que nós temos duas cidades: Jerusalém, que significa uma cidade santa, uma cidade sagrada, né, onde supostamente pode se entender ali a vontade de Deus, e Jericó, um lugar de pecado, um lugar de destruição, um lugar em que não prevalece a vontade de Deus. E este homem descia de Jerusalém para Jericó, e no caminho, nessa descida, ocorre que este homem caiu nas mãos de salteadores. E diz a Escritura que salteadores, depois de lhe roubar tudo o que ele possuía, o espancou e o deixou coberto de feridas, coberto de ferimentos, jogado numa vala semi-morto. Não estava morto, mas estava quase morto. E nessa situação, a parábola diz, Jesus continua dizendo: descia também um sacerdote. Passava por ali, naquele mesmo caminho, um sacerdote, que vendo-o, passou de largo e seguiu o seu caminho.
Passou também, depois do sacerdote, um levita, e diz a Escritura que esse levita, olhando, vendo o homem, também passou de largo e foi-se embora. Por fim passou um samaritano. Samaritano, em relação aos judeus, não sei se vocês sabem, eles tinham um problema, seria um problema do passado que eles traziam, um problema de etnia. Isso porque os samaritanos, eles eram o resultado, da mistura de judeus, de hebreus, com pessoas de outras nações, nações pagãs. Como a lei proibia que um hebreu se misturasse, no sentido de se casar e gerar filhos com pessoas de outras nacionalidades, então, quando por ocasião do cativeiro babilônico e o cativeiro assírio, no caso o cativeiro assírio, ocorreu que muitos hebreus que ficaram na sua terra, no caso em Samaria, acabaram contraindo casamentos mistos com outros povos, outras pessoas, por ocasião do retorno do cativeiro. Esses que se misturaram, que geraram agora um povo misto, porque era filho de hebreu com, quem sabe, um egípcio, filho de uma hebreia, é uma mistura de raças. Agora, os hebreus puros, de raça pura, que não se misturaram, não quiseram mais acolher aquele grupo de pessoas que se misturaram quanto à sua raça, então, houve ali um cisma, e a partir de então, os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês terem uma ideia, quando Cristo entrou em Samaria para conversar com a mulher samaritana, a Escritura diz que a própria mulher samaritana estranhou o fato de um judeu estar conversando com uma samaritana, e os seus discípulos estranharam o fato de Cristo ter entrado em terras de samaritano. Eles nem mesmo pisavam em terras de Samaria. Tamanho foi o rompimento, de modo que houve aquele cisma, e agora Samaria tinha um templo em rivalidade ao templo de Jerusalém, e portanto, do ponto de vista de um hebreu, do ponto de vista de um israelita, do ponto de vista de um judeu, o samaritano era uma pessoa imunda, uma pessoa perversa. Talvez hoje, aqui mesmo, alguém pode ter em mente algum tipo de pessoa que você julgue no seu coração ser uma pessoa imunda, uma pessoa impura, uma pessoa pecaminosa. Chegou na sua mente aí alguma ideia? Não precisa falar não, é só você pensar em algum preconceito que você tenha, que você desenvolveu, que você guardou, e que quando você vê pessoas desse tipo, você evita desenvolver amizade, evita se aproximar, Fala para o seu filho, não chega perto daquela pessoa, cuidado, ela é uma prostituta, essa pessoa, ela ganha a vida fácil, como dizem, que para mim deve ser muito difícil, naquela pessoa, cuidado, aquela pessoa, ela é homossexual, cuidado, aquela outra pessoa, ela é transexual, aquela pessoa, cuidado, ela é macumbeira, cuidado, passa longe, não seja amigo dos filhos daquela pessoa. Não tem essas questões? Nós não temos ou não no nosso coração? Talvez um preconceito já radicado quanto à fé, quanto à cultura, quanto à etnia, quanto a gêneros, enfim, não vamos entrar nos méritos, mas o fato é que nós somos tomados de muitos preconceitos. Mas na parábola, Cristo, sabiamente, disse que o sacerdote passou de largo. O sacerdote é aquele que você julga que é o santo, ele é o bom, ele é puro. Que coisa! Você fala, não, mas aquele lá é o bispo fulano, é o apóstolo cicrano. Poxa, esses aí, assim não tem como, é Deus no céu e ele na terra. Porque nós costumamos ser seletivos a partir de conceitos humanos. Deus é diferente. Deus não olha o homem como o homem vê o outro homem. Deus olha o coração do homem. A Jesus disse que descia também um levita, mas esse levita, ele também não parou. Quem é o levita? A levita é o Rodolfo, é o Gil, é a Andréia, são os obreiros da igreja, é aquela turma que trabalha, o Gilvan, Nivaldo, Mendes, Luzia, Marcinho, quem mais? Marquinhos, ou seja, é aquela nata, não tem uma nata, que é aquele povo que é o mais santo, melhor, a parte melhor, que você olha, você se sente até segurança, fala, agora vai, agora que esse povo aí dá certo.
mas esses não pararam para socorrer alguém que estava lançado numa vala. Jesus falou, passava também um samaritano. Se você quiser entender a parábola, faz o seguinte: tira o samaritano e coloca, passava uma prostituta. O sentido, quando os judeus ouviram essa parábola, é o mesmo, não muda. A pergunta inicial é: o que devo eu fazer para herdar o quê? O que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você tem que amar a Deus e amar o seu próximo, porque a salvação, a redenção, vida eterna se fulcra no amor. O amor é a salvação. Não há salvação sem amor. Não adianta, eu vou para o céu, não vai sem amor. Se quiser entender a questão do amor, lembre de Paulo. Você pode ter dom de línguas, dom de profecias, cantar no coral, você pode ser dizimista fiel, você pode fazer o que você quiser, até entregar o seu corpo para ser queimado e distribuir seu bem para os pobres. Sem amor, você não vai para lugar nenhum, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Não é verdade? Agora Jesus vai contar a parábola, dizendo que descia por esse caminho. Ele quer ilustrar o amor em ação, e ele diz que descia por esse caminho um samaritano. Pode tirar o samaritano, porque para você, essa expressão samaritano não faz nenhum sentido. Quem concorda comigo? Quando você lê na sua Bíblia, passava naquele caminho um samaritano, qual o impacto que tem no seu coração? Nenhum. Samaritano para nós é qualquer coisa, e por ser nome bíblico, pode até nos parecer um nome religioso, um samaritano, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha uma canção na igreja onde eu congregava, que dizia assim: mulher samaritana, dai-me água. E eu vai saber o que é samaritano, para mim é coisa boa, samaritana. Puxa, mulher samaritana. Então você tem que tirar o samaritano para você sentir o impacto e colocar aquele indivíduo ou indivídua que você, lá no seu coração, tem por alguém que não pode herdar a vida eterna. Não pode. Quem é que não pode herdar a vida eterna? Você tem alguém na sua mente? Não pode herdar a vida eterna. Tem alguém, Andresa? Não fala não. Guarda para você. Você tem alguém no seu coração que você fala assim: puxa, eu acho que... Agora, este não. Eu tenho uma pessoa aqui no meu coração, um tipo de pessoa que eu acho que não pode ser salvo. Mas pode ser o meu problema, né? Você também tem. Eu penso que crente não pode ser salvo, não tem condições. Não tem condições, não tem cabimento. Um crente evangélico não pode, não tem lógica nenhuma. Porque pelo que se vê de modo prático, é o inverso do que ensina o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, eu falo assim: não vai, não tem jeito. Mas talvez ele seja um samaritano da minha parábola, né? E quem é o seu samaritano? Esse que vai descendo, e quando o samaritano... Tira samaritano, está perdendo peso. Vamos colocar aqui: descia uma prostituta, daquelas bem feia, aquelas que esculhambam o negócio. Porque tem umas que esculhambam, não tem umas coisas. Não precisa disso, vai devagar. Para quê? Para que isso? Você concorda comigo? Para quê? Quem aqui já perguntou ao pai: para que isso? Pode ser o que você quiser, mas não precisa. Está lá descendo essa pessoa, e ela viu o homem caído, parou. Diz a Escritura que ela condoeu-se. A palavra condoer-se quer dizer que ela sentiu como que dores intestinais. Ela sentiu a dor do outro. Ela pensou: como aquela pessoa está sofrendo, como ela está, como está doendo. Ela pode morrer, ela tem filhos, talvez tenha esposa, talvez tenha família, tem sonhos, tem planos. E este samaritano, ou essa pessoa que você pensou bem aí, seja bem-vinda, desceu até aquela vala e trazia consigo, a parábola diz que trazia óleo, vinho e ataduras. Essa pessoa estava preparada, não? Essa pessoa estava pensando: vai que eu encontre alguém no caminho que precise de óleo, precise de vinho e de ataduras. Ele encontrou, e portanto ele cuidou das feridas, untou as feridas, colocou óleo para que as feridas não pudessem ressecar e doer mais,
colocou azeite, colocou vinho, enfaixou, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria, e ali, diz a Escritura, passou o dia inteiro ao lado do enfermo. Ou seja, não somente largou lá, está entregue, pronto, trabalho resolvido, missão cumprida, estou fora. Não, ficou lá o dia inteiro cuidando, juntamente, passou a noite inteira, e no dia seguinte, diz na sua Bíblia, no dia seguinte, ele partiu. Mas antes de partir, foi até o hospedeiro e disse: olha, estão aqui 2 denários. Quando eu voltar, caso falte alguma coisa do tratamento dele, deixa comigo que eu pagarei. Essa parábola, querido, nos ensina muito. Nos ensina, primeiramente, aquilo que eu quero colocar enquanto sentido cristológico, que é o sentido mais amplo, mais profundo da parábola. A parábola vem carregada com um significado profético, mas também tem um significado teleológico, aquele para cujo fim Jesus falou a parábola, que era alcançar o coração daquele homem, daquele mestre da lei, doutor da lei, dos seus discípulos e de todos nós que hoje estamos aqui diante dessa parábola. E portanto eu quero pensar com os irmãos esse aspecto de Cristo primeiramente, até chegarmos em nós lá no finalzinho, tá bom? Quando diz a Bíblia que descia um homem de Jerusalém para Samaria, se você entende que Jerusalém é uma terra sagrada, separada, uma terra santa, uma terra onde o próprio Deus diz: para ali farei habitar o meu nome, onde ele colocou ali o templo, o maior símbolo da graça no Antigo Testamento, para representar o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça divina. E agora esse homem saindo de tal cidade e descendo para uma cidade imoral, como era o caso de Jericó, uma cidade que estava sob juízo divino no Antigo Testamento, esse homem implica, e a sua descida, a sua saída de Jerusalém para Jericó, implica o homem criado por Deus na sua queda. Ou seja, o homem foi criado para viver no Éden de Deus. Entenda Éden enquanto para ter o prazer de Deus, para estar cheio de Deus, guardado por Deus. Mas esse homem decide, como o filho pródigo também decidiu, sair de Jerusalém, sair do lugar de onde ele nunca deveria ter saído, e ele vai em direção a uma terra distante, a uma terra estranha, uma terra sob o juízo de Deus. Fala, portanto, do afastamento do homem de Deus. E não tem como, todas as vezes que o homem se distancia do propósito de Deus, em direção a uma terra em que não há Deus, no sentido desse afastamento, o homem fatalmente sofrerá as consequências. Nós temos que entender, queridos, que todo o sofrimento da humanidade, tudo o que nós sofremos, e olha que a humanidade sofre em maior ou menor grau, não há quem não sofra. Talvez você fale: não, pastor, mas eu não tenho tanto sofrimento assim. Mas e quando você perde, por exemplo, uma pessoa que você ama profundamente, um esteio, e aí você não sofre as consequências da queda do homem ou não? Como diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E entre a entrada do pecado e a morte, que é o fim, quantas mazelas não há nesse meio, quantas enfermidades da alma. Vivemos numa época em que a humanidade está adoecendo mentalmente, psicologicamente. As maiores doenças, elas estão na mente do ser humano, e acabam não poucas vezes se manifestando no corpo. São as doenças psicossomáticas, não é? E não somente isso, mas o próprio corpo nosso está no processo de destruição. A Escritura, quando descreve o corpo do homem nesse processo até a sua morte, fala que nós temos um corpo de vergonha, um corpo de desonra, um corpo de fraqueza. E basta você olhar para a pessoa que está do seu lado e você vai perceber que a coisa não anda bem. Não é? A coisa não anda bem. Quantas angústias, quanta miséria, quantas pessoas morrendo de fome, pessoas de um lado se apodrecendo de riquezas, e do lado alguém que não tem um prato de comida para se alimentar. Ou seja, essa miséria humana, ela é representada por este homem, que deixando Jerusalém, descia para Jericó, e este homem, portanto, ele caiu na mão de salteadores.
Esses salteadores são aqueles que nos fazem mal, ou é aquilo que nos faz mal. É aquilo que tira a nossa integridade física, nossa integridade moral, nossa integridade espiritual. É aquilo que deteriora o homem, aquilo que tira do homem o brilho da imagem de Deus conforme ele fora criado. Então nós vemos aqui uma ação do pecado. Esses salteadores é o mal. Os salteadores são os pecados, que vai tirando do homem toda a sua honra, toda a sua beleza, vai lhe tirando a vida, e portanto a humanidade está hoje como que um homem lançado numa vala semi-morto, cheio, totalmente coberto de ferimentos, alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de salvação. Você tem que entender isso. Eu preciso entender que nós, homens, e não podemos transferir para outros, porque quando a pessoa entra numa igreja evangélica, numa igreja cristã, não importa, a tendência é quando ouvir uma mensagem dessa é pensar no vizinho, coitado, que não vai para a igreja, está lá essa hora caído na calçada, embriagado. A tendência é você pensar na sua sogra que não aceitou Jesus, e sempre achar que nós estamos em boa condição. Ora, se nós estivéssemos em tão boa condição assim, por que Cristo haveria de falar em Apocalipse 3:20, dizendo à igreja de Laodiceia, nos últimos dias: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei em sua casa? Ora, se estamos bem, por que Jesus diz que tal igreja, a condição dela é de cegueira, é cego, miserável, que mais? Pobre, cego, miserável e nu, é a condição do homem crente, da igreja dos últimos dias. Então nós temos que pensar o quanto que o pecado, ele nos deformou, o tanto que muito daquilo que nós somos, ou tudo aquilo que nós somos negativamente, é a deformação do pecado. Talvez você diga assim: pastor, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Tem alguém impulsivo aqui? Eu sou um tanto impulsivo, já melhorei muito, mas ainda tem muita impulsividade aqui. Quantos aqui são brutos? Bruto? A Dila é bruta? Ela é bruta? Bem, Dila, você disse que não, mas todos ao seu redor dizem que você é bruta. Então, você não sabe, quem sabe é quem está do seu lado, que está recebendo a pancada. Tem alguém aqui ignorante? É o mesmo bruto, né? Aí, ó, um ignorante ali, pensa. Não, mas ela que falou, eu só estou... Quem aqui é impuro? O irmão apontou para o outro bem ali atrás, eu não vou falar quem é. Impuro. Quem aqui gosta de pegar coisas alheias? Por que o meu susto? Eu assustei. Mas por que o susto? Qual é a diferença do impuro para o outro que toma das coisas alheias? Lógico que nesse caso, na prática, uma trará consequências maiores que as outras. Ali pode ser preso, vai fichar na delegacia, um tanto de coisa. E o outro impuro vai ficar na dele, Mas de repente, lá no final, tudo vai chegar no mesmo ponto. Bem, de todo modo, nós temos que entender que nós temos muitas deformações no nosso ser, muitas coisas a serem tratadas. Eu não vou perguntar quem é avarento aqui, porque não precisa. O avarento é aquela pessoa, a gente pensa no avarento, no rico, o rico é avarento. Ora, mas pode haver ricos generosos, ou não? Agora, quando tem um pobre avarento, misericórdia. Não, o rico avarento, talvez ele tenha até uma explicação, amante do dinheiro, vive para o dinheiro, sabe de coisa. Mas o pobre não tem nada e está com avareza de quê? A humanidade tem muitas deformações, queridos. Nós temos que nos aproximar da Escritura em oração, dizendo: Senhor, mostra-me aqui nessas páginas. Eu quero me ver, eu quero me entender. Eu preciso que o Senhor me ilumine, para que eu tenha uma percepção real do que está dentro de mim. Queridos, isso é urgente. Não tenhamos um coração satisfeito. Não pense: não, está tudo bem, não tem nada bem.
com ninguém. Nem com você, Alexandre. Comigo muito menos. Nós temos que saber disso. Daqui a pouco vamos chegar na hospedaria e nós vamos fazer a inversão desse pensamento. Mas o fato é que nós estamos naquela vala. Ali a condição humana. E nessa história da humanidade, por isso o tema da mensagem é a cosmovisão bíblica na parábola do bom samaritano. Por que cosmovisão? Porque eu estou apresentando uma visão geral da história do homem com Deus, desde a sua origem, a sua queda, a sua condição. Vamos falar da sua redenção, da sua restauração. E portanto, quando você consegue perceber na Escritura essa história na sua globalidade, você tem uma cosmovisão, que inclui o homem, a queda, a redenção, a glorificação, ou todos os passos da história humana, que norteia e que determina o começo, o desenvolvimento, meio e fim. Por isso o tema dessa parábola. Então nós vimos ali aquele homem naquela vala. Temos que pensar nisso. Quantas feridas não há em nós? Quantas feridas não nos fizeram? Nós fomos roubados. O pecado roubou a nossa alegria. O pecado rouba famílias, rouba filhos, rouba sonhos. O pecado destrói os seus sentimentos, destrói nossas vontades. O pecado destrói nossas emoções. O pecado destrói nossos corpos. O pecado destrói tudo que o homem possui. Nós temos que falar como Paulo, não é? Conseguir perceber quão maligno é o pecado. O grande problema é que nós não conseguimos ver a malignidade do pecado. Convivemos com o pecado numa naturalidade. Isso porque nos ofereceram outros pecados que não são pecados, são os pecados culturais. E desses pecados que não são pecados, que são os pecados culturais, deles nós nos apartamos, porque eles não nos dizem respeito, eles estão fora de nós. E deixar algo fora de você é fácil. É pecado usar gargantilha, viu? Pode tirar, ela vai e tira a gargantilha. É pecado usar anel de formatura, você tira, coloca fora. Tira o relógio, tem que vestir saia, tem que deixar o cabelo crescer, não pode tomar cerveja, não pode cantar música do Titãs. O Titãs está ali, né? E aí você consegue se livrar dessas coisas que não te dizem respeito, porque são coisas que estão fora do homem. Mas e aquilo que está dentro do homem? Aquilo que faz mal, Jesus diz, é do coração que procedem. E aí ele vai narrando ali, citando todas as feridas, os tumores, os cancros que estão no coração humano. O problema é que, na nossa percepção, nós somos iludidos muitas vezes com um sacerdote que passa à beira do caminho. A parábola diz: o sacerdote não vai resolver o seu problema. Ele vai sempre passar de largo, porque ele não tem o poder para mudar a sua história. Ele não tem o poder para te curar, para te libertar, para te transformar, tampouco o levita. Isso porque na cosmovisão bíblica, talvez o sacerdote, ele represente ali na parábola, eu estou colocando no sentido cristológico, profético, depois no sentido teleológico, que nos diz respeito, tá bom? Talvez o sacerdote esteja ali para representar a lei, um representante da lei. E quem sabe o levita não represente os profetas, ou seja, a lei e os profetas, totalmente inaptos para salvar o homem. Pastor, o que é a lei e os profetas? É o Antigo Testamento. É um testamento que dá o testemunho da incapacidade de curar aquele que tem uma força vital, orgânica, pecaminosa dentro de si. Quando a lei olha para o homem, ela só é capaz de falar para você: não faça isso porque está errado. A lei, ela só pode apontar os seus erros. A lei só pode passar, olhar para o homem e falar assim: olha, esse cara está aí porque ele merece, ele é um pecador, e o salário do pecado é a morte, e o juízo de Deus não dura, ou melhor, não tarda em cair sobre o pecador. Certamente o sacerdote, o levita, tinha tantas coisas sagradas para fazer e para realizar, que eles não tinham tempo para socorrer. A Escritura, a própria Escritura, e isso poucas pessoas perceberam, né? Domingo passado o bispo Josué pregando aqui,
Foi domingo passado, né? Ele dizia que aquele texto que Jesus fala, não penseis, não, que fala, vós, como é que é o texto? João 5,39, 5,39, 40, examinais as Escrituras, né? Eu vou dizer desse texto, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aí Josué falou categoricamente, Jesus não ordena-nos que examinemos as Escrituras, e foi embora. Aí é importante colocar aqui, este texto de Jesus não nos ordena, não significa que não tenhamos o dever de examinar. Noutros textos, Paulo vai dizer, Timóteo, você tem que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, para saber dar a resposta certa, uma resposta adequada para aqueles que se opõem à sã doutrina. Mas naquele texto de João capítulo 8, 39, Deus diz, não, vocês estão examinando as Escrituras, porque vocês estão enganados com respeito à função do Antigo Testamento. Qual é a função do Antigo Testamento? É mostrar. A lei, diz a Escritura neotestamentária, ela nos foi dada para expor a condição do homem, porque ela faz grandes exigências, faz exigências de coisas santas, boas, puras, coisas sagradas, e o homem, quando tenta cumprir tamanha exigência, ele se depara com toda uma condição de feridas, de pecado, uma consciência incapaz de se perceber a si mesmo, de perceber o outro, de perceber a própria lei. E quando o homem, por algum motivo, ele tenta então alcançar tal padrão, ele não alcança. É aquele texto que Paulo fala categoricamente, Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Quem aqui já sentiu, já teve tal experiência? O bem que eu quero fazer. Quem aqui já teve, não, quem aqui tem? Ou melhor, vamos fazer diferente, quem não tem? Não, eu? Falou que é bem, é comigo mesmo. Quem aqui vence todo o mal dentro do coração? Todo. Quem aqui que quando fala do bem, da prática do bem, não, aqui é só bem. Agora, quem aqui, olhem para mim, isso aqui é uma denúncia grave. Quem aqui reconhece o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora, preste atenção. Paulo está dizendo em Romanos capítulo 7, daqueles, presta atenção, que vivem tal experiência por um motivo muito simples. Porque tomaram a lei e os profetas como alvo, objetivo, e não conseguem cumprir. Ou seja, enquanto estivermos nessa perspectiva, achando que a lei e os profetas nos servirão de salvação, achando que no cumprimento deste ou daquele mandamento teremos vida eterna, teremos salvação, porque você guarda o sábado, porque você não come carne de porco, porque você não doa sangue, porque você usa véu, porque você não usa brinco, nem usa batom, nem esmalte, porque você não usa blush, porque você não corta o cabelo, porque você não pinta o cabelo. E quando estivermos pensando que fazendo isso ou aquilo, dessas coisas que a lei determina, seremos salvos, nós nem teremos a salvação e nunca teremos um coração satisfeito, pleno, com paz, porque a lei, ela só mostra a condição humana. Este é o papel da lei, mostrar ao homem o que ele é. É um contraste. A lei é santa, justa e boa. Quando então o homem se depara com ela e tenta executá-la, ele descobre que ele não é santo, nem justo, nem bom. Tem um contraste, até que ele chegue, e você tem que chegar àquela máxima paulina: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquele homem caído na vala dizia: eu sou um miserável, eu sou um homem semi-morto, eu estou morrendo, eu estou destruído, eu estou ferido, eu fui roubado, espancado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não o sacerdote, não o levita, não a lei ou os profetas. Mas aí passava ali, graças a Deus, passava um samaritano.
Não é sem razão que Jesus era acusado de samaritano. Vocês lembram do texto de João capítulo 8? Num dado momento, capítulos de 40 a 50, nessa região, os judeus acusaram Jesus, dizendo: por isso nós temos razão de dizer que tens demônio e és samaritano. Interessante é a resposta de Cristo, né? Eu não tenho demônio porque eu conheço o Pai, eu sei de onde eu vim, o Pai me enviou. Só que nada ele disse acerca de não ser samaritano. Ele rejeita a acusação de que ele tivesse demônio, mas quanto ao samaritano, samaritano quer dizer guardião, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que está acordado, aquele que está desperto, aquele, como diz no Salmo, aquele que não dorme, aquele que está sempre pronto para salvar, pronto para socorrer. Aquele samaritano representa Jesus Cristo. Ele é uma representação profética do Cristo, que foi visto como samaritano e foi rejeitado como se fosse samaritano, embora não fosse. Este é aquele que desceu do céu, se fez homem, se fez carne, para se aproximar de você, para ser, atenção, o seu próximo. Porque a pergunta desse doutor da lei estava equivocada. Ele disse: quem é o meu próximo? Jesus não respondeu quem era o próximo dele. Ele disse que o homem que estava prostrado no chão, ali, não podia fazer nada. Diz que passou o sacerdote, mas vendo, passou de largo. Quantas vezes você vê alguém, ele está do seu lado, e você passa de largo? Se passa de largo, você que passou de largo não é o próximo dele. Próximo não é quem está do lado, próximo é a pessoa que se provê de ataduras, de óleo e de azeite, para se pôr em socorro de quem precisar. Eu me faço o próximo do Cadmo, se dele eu me aproximo para abençoá-lo, para socorrê-lo. Jesus é aquele que falou: não, eu vou me aproximar da humanidade. E essa aproximação foi tão orgânica, que não bastasse que ele viesse, ele precisou se identificar com a humanidade, como diz o livro de Hebreus, participante de carne e de sangue, a nossa semelhança, se fazer homem como nós, para poder nos ouvir, sentir o que você sente, perceber o que você percebe, para compreender a natureza humana na própria carne, para poder então falar assim: eu desci, me fiz homem para salvar. Jesus é aquele que toma o ferido, coloca sobre si mesmo o seu próprio corpo, e que conduz os feridos para uma hospedaria. Se Jesus é o samaritano, você pode construir a imagem: o homem criado, o homem caído, quase morto, cheio de feridas, a condição pecaminosa. Vem a lei e não consegue resolver o problema do homem, vem os profetas, não resolve, vem Cristo para socorrer. Essa não é a ordem bíblica dos acontecimentos? Agora esse Cristo, ele pega o miserável, o moribundo, e fala: esse indivíduo vai precisar de cuidados. O Adriano vai precisar de cuidados. A Sílvia, o Juraci, o Gil, o Cadmo, Natália, Vera. O Alan vai precisar de cuidado. Porque essa cura, ela não acontece como que num estalar de dedos. Essa cura vai requerer um processo, vai requerer uma dieta, vai requerer um cuidado, vai requerer medicamentos, antibióticos, para agir no ser, no mais profundo, para ir curando pouco a pouco. E essa hospedaria não seria porventura um ambiente onde se proporciona a cura? Cristo, portanto, está nos curando na hospedaria. A igreja tem esse papel de receber a todos os doentes.
Essa igreja está cheia de gente doente. Essa igreja só tem doente. Eu sou um doente. Vocês têm que cuidar de mim. Vocês precisam aplicar medicamento, antibiótico, combater as bactérias, os vírus. Feridas estão abertas, sangrando, e não há outro remédio na hospedaria senão a palavra de Deus. A palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas. A palavra, ela é que liberta o homem. Não adianta fazer campanha, tacar óleo, sal grosso, nada disso liberta o homem. O que liberta é a palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade, portanto, que é a palavra, é que nos santifica, é que nos cura, é que nos liberta. E enquanto você e eu, todos os homens, não tiverem uma percepção clara acerca da palavra, acerca da verdade, nós não teremos a cura completa. Então, até recentemente teve um pastor que colocou uma placa na frente da entrada do local de reuniões onde ele pastoreava. Já não pastoreia mais por motivos diversos. Mas interessante que algumas pessoas se escandalizaram, né? Mas ele colocou assim: proibida a entrada de pessoas que não sejam doentes. Só entra pessoas imperfeitas, só doentes. Agora, os fariseus e escribas não admitem isso. Não pode. Certa vez, lá Jesus, né, comendo com prostitutas, comendo com samaritanos, comendo com publicanos, né? Ou seja, comendo com essas pessoas que nós olhamos e achamos que são impuras. Diz a Escritura que os fariseus e escribas começaram a criticar. E se ele fosse o Messias, não comeria com essa turma, como é que pode ser? Jesus responde dizendo: vocês que são sãos não precisam de médicos. Eu não estou com vocês, comendo com vocês, porque vocês não precisam. Vocês não estão doentes. Só que isso é a velha ironia de Sócrates, né? Socrática, que Cristo faz uso como uma ferramenta para levar o indivíduo à reflexão. Falar: não, mas eu não sou perfeito, eu tenho. Por que você está falando do outro? Então, nesse caso, Jesus fala: eu vim para os doentes. A primeira exigência para que alguém experimente a cura de Deus é reconhecer que é doente. É reconhecer que precisa. Se você não precisa, você nunca será curado, embora esteja todo leproso, cheio de cancro, cheio de pereba, você está fedendo, mas você não consegue perceber a condição. É por esse motivo, e essa é a maneira mais fácil de identificar um coração farisaico, é por esse motivo, por não reconhecer o que somos, é que a pessoa se sente na condição de apontar o erro da Vera. Toda vez que alguém, seja ele quem for, que aponta o erro, o Jailson, que lá eu conheço, e começa a apontar as eivas. Alguém fala: pastor, mas o que ele está falando é verdade. Eu falei: quem disse que não é verdade? O problema é que aquele que aponta, essa pessoa não percebe que ele, que tenta tirar o cisco do olho do outro, palavras de Jesus, tem uma trava no seu, um cabo de vassoura dentro do olho, e você querendo tirar o cisco. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Irmãos, que tal? Vamos aprender isso? Quem quer aprender isso? Nós temos que ter metas na vida cristã. Eu coloquei por meta no meu coração: não julgueis. Nunca julgar. Mas está patente. Para. A medida que você usar para julgar, você será julgado com a mesma medida. Pastor, mas nós temos que usar de misericórdia, mesmo sabendo que o cárdimo não vale nada. A Bíblia fala: a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Me recordo que quando eu estava lá atrás, há uns mais de 30 anos, numa denominação, eu era muito jovem mesmo, salvo engano, até menor de idade, mas já era ancião de igreja. E aí, eu queria endireitar todo mundo, à luz do meu entendimento. E numa ocasião eu chamei o outro ancião, esse era ancião de fato, na idade, e era o ancião proeminente no meio da assembleia, estava lá desde muito tempo, e eu coloquei ele contra a parede, que nós tínhamos que agir e proceder contra esse e aquele irmão, por esse motivo e aquele outro. E aí ele me convidou para orar por eles, vamos orar, vamos perdoar, vamos tentar ganhar de outra maneira. Aí eu achei que ele estava com malandragem, achei, não porque é para fazer ou não é para fazer, é para ser ou não é para ser, ou é para a gente fazer esse jogo de comadre. Ele falou assim: Alexandre, é porque quando diz respeito a outra pessoa, pessoas, eu prefiro errar pelo uso da misericórdia do que errar pelo juízo. Porque lá na frente, quando eu for julgado, eu que tenho muitos erros, Deus vai ver que eu usei de misericórdia, Ele usará de misericórdia para comigo. Pensa numa pancada que eu levei, mas nunca me esqueci, marcou. Então que tal nós aprendermos a não julgar? Que tal você estabelecer como meta: eu quero. Aí saiba que ainda hoje você vai falar alguma coisa, vai, tenha certeza, mas aí você vai lembrar, vai se arrepender. Senhor, me ensina. Espírito Santo, me ensina. Ensina-me o caminho do não julgamento. Ele vai te ensinar. E o pior, depois você vai encontrar outra coisa. Aí você vai pedir: Espírito Santo, eu quero aprender também essa coisa. Comece estabelecendo ponto a ponto. São vários, são inúmeros. E Ele vai te libertando. A hospedaria está cheia de pessoas enfermas. O único que não é enfermo aqui é o hospedeiro. É o Espírito Santo. É aquele que cuida. É aquele que cura. É aquele que trabalha. É aquele que convence. É aquele que aplica a medicação. É aquele que cuida de todos nós. E aquele samaritano, representando Cristo, disse: vou deixar aqui 2 moedas. Está pago. O tratamento todo está pago. Essas 2 moedas indicariam o quê? Eu sei que é uma questão muito ampla, mas eventualmente já houve quem dissesse que representasse 2000 anos de história humana, né? Uma vez que um dia, um denário, a diária de um dia profético, equivale a 1 ano, a 100 anos, 1000 anos, depende da perspectiva da multiplicação, né? Ou seja, ele disse: cuide dele até eu voltar. Então o Senhor promete voltar para encontrar uma igreja curada, uma igreja sadia, como diz Paulo aos Efésios, né? Sem mácula, sem ruga, sem pecado, tendo nós sido trabalhados profundamente. Essa é a nossa grande necessidade. Jesus então se volta para o homem da lei, e agora eu já estou encerrando, podem ficar tranquilos, e ele disse: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que foi apanhado e espancado pelos assaltantes? Qual desses 3 parece ter sido o próximo do doente? Veja que o homem perguntou: quem é o meu próximo? Nós estamos sempre perguntando: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Jesus disse: não, você não tem próximo. Você é que deve ser o próximo. Você deve ser o próximo. Rosirene, não procure o seu próximo, seja você o próximo de alguém. Ser o próximo é aquele que, quando vê, movido pelo amor, e essa pessoa só pode amar o próximo porque ele ama a Deus, porque ele ama a Deus e ele reconhece Deus presente em todas as criaturas. Ele ama Deus no outro. É impossível você amar o outro se você não entender que Deus é que está aqui diante de mim, porque é Ele quem criou cada um de vocês, é Ele que nos dá vida, Ele está aí vivendo e existindo em você. E quando, portanto, eu entendo que o serviço a Deus e o amor a Deus não acontece
nos templos, mas acontece nessa relação de aproximação com o outro, eu me fazendo próximo do outro. É aqui que na verdade acontece o serviço a Deus. Então aquele homem, ele, porque amava a Deus, agora amava também o seu próximo. Ele, o samaritano, é que se torna o próximo do outro. Veja na sua Bíblia, rapidamente, 10 de Lucas, versículo 36 e 37. Se alguém aqui depois quiser procurar uma igreja de pessoas sadias, pode procurar, tá, meu pessoal? Aqui não é, só tem doente aqui. Eu queria igreja sadio, então você vai ter que ir para outro lugar, aqui não vai ser. Infelizmente, ou melhor, felizmente, né? Felizmente, nós estamos todos aqui para sermos curados por Deus. 10:36 diz assim: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Eu pergunto, do ponto de vista comum do que significa próximo, que é o que está próximo, desse ponto de vista comum, tradicional, o sacerdote era ou não era próximo do outro, o que caiu? Ele passou próximo, ele viu, mas estar próximo do outro não o faz o seu próximo. O levita também não passou próximo do outro, mas Jesus pergunta, qual desses três foi o próximo? Ou seja, o levita não foi o próximo, o sacerdote não foi o próximo, mas foi o próximo aquele que vendo se aproximou. Então o Evangelho diz, não há salvação fora do amor. A parábola, no seu sentido teleológico, ou seja, o que ela alcança, ou o que pretende finalmente alcançar, é levar o doutor da lei a entender, levar os discípulos a entenderem, levar a mim e a você a entender. Primeiro, não há salvação fora do amor. Segundo, quando se ama a Deus, você amará o seu próximo. Terceiro, as formas de religião que os homens inventam, que os homens fazem, são incapazes de curar qualquer pessoa, porque elas não visam o homem, elas visam um serviço abstrato a Deus. Eles querem ficar cantando com as mãos levantadas, lendo Bíblia nas praças, orando, gritando, falando mensagens e pregações de condenação. Eles querem fazer ritos, procedimentos, danças, luzes, espetáculos, mas eles não querem esse serviço com o próximo. Eles não querem se tornar o próximo. Então, a religião manufaturada não resolve o problema humano. O cristianismo, enquanto instituição, não resolve o problema do homem. A não ser que nós, cristãos, entendamos, puxa, Jesus disse que aquele samaritano, por mais rejeitado que ele fosse, foi o próximo daquele homem. Jesus disse para nós, então, já que você entendeu que o caminho da vida eterna, não é a pergunta aqui? Não é a pergunta inicial? O caminho da vida eterna é o amor, e esse amor não é amor enquanto dogma, mas é amor enquanto ação, enquanto uma visão, uma percepção da dor do outro. E portanto eu me percebo como um mordomo de Deus, eu me percebo como um servo de Deus, me percebo como alguém que Deus me colocou no caminho de alguém para ajudar, para salvar, para socorrer. Eu sou portanto um braço de Deus, eu sou como se fosse um ramo da videira que leva vida, leva o fruto para quem está distante. Então este caminho é o caminho que disse Jesus, que garante a vida eterna. E esse amor é o próprio Deus. Portanto, não há salvação se eu não entender esse Deus dentro de mim e permitir que Ele me ganhe e que Ele me transforme para que Ele seja expresso por meu intermédio. Jesus conclui dizendo, então vai e procede tu de igual modo. Ou seja, você já sabe que o seu próximo é aquele de quem você se aproxima. E se aproxima não para condenar, mas se aproxima para salvar.
Portanto, o que eu posso dizer para vocês essa noite é: ao sairmos daqui essa noite, façamos nós o mesmo. Amém?